Oi, oi, oi! Estamos ao vivo. Hoje vamos falar sobre mente próspera. Quais são os primeiros passos para de fato alcançar uma mentalidade mais próspera? E aí, como convidada, né, mais uma vez nesse bate-papo, porque quando não sou eu, é ela a convidada, bate-papo sistêmico com Bianca Zapponi. Vou esperar ela entrar para que eu possa conectá-la aqui. Opa, ela já chegou. Deixa eu incluir. Opa, a Mayara também já chegou aqui. Bianca, veja se você consegue pedir para participar. Agora acho que foi. Mayara sempre. Ela vai de cartão. Obrigada por estar conosco mais uma vez. Esse horário não é um horário que nos favorece tanto, mas ao mesmo tempo a gente tem percebido que as visualizações têm ficado, têm alcançado bastante gente mesmo assim depois. Oi, Bianca. Tá me vendo? Eu estou te vendo, te ouvindo perfeitamente. Que bom. Aqui, para ser muito sincera, minha vizinha nova está reformando a casa ao lado para ela morar. E pode ser que a gente escute alguns barulhos aqui em algum momento. Estou com o mesmo problema aqui. Enfim, mas bora lá. Faz É, parte. Então faz parte do paciência. campo, né? Exatamente. Bom, como é que estão as coisas por aí? O que você me Também, conta? Hoje eu, vamos falar sobre mente próspera. eu nem percebi o seu oi, oi, oi no começo. Teve ou não teve? Teve oi, 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 Teve. sempre tem. Oi, 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 estamos ao vivo. Oi, 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 oi. Que eu fui assistir as outras todas, você começou assim. Eu falei, agora ficou a marca registrada da Carol, né? Hum, hum. Mas você sabe que todas as vezes que eu entro ao vivo, ó, de muito tempo, eu faço isso, assim. Marca registrada sua já, não precisa mudar. É. Bom, é, o tema de hoje é um tema que está rolando dentro do Do desafio. desafio. Dentro do desafio, né? Nessa última semana de outubro, eu saí convidando a galera, então foi o que eu mais falei. Até fiz vídeo falando assim, gente, desculpa ser chato, mas é que essa é a última semana mesmo, é a única semana para poder fazer inscrição e entrar e participar desse desafio, que é um desafio bem diferente, né? Quando a gente pensa que eu confesso para você que eu achei bem completo, modéstia à parte, né? Sei que eu sou suspeita para falar, porque fui eu que puxei e tudo, mas eu achei bem completo porque a gente olha não só no aspecto da psicologia, mas também vai para esse olhar do universo sistêmico, enfim, um olhar também mais para a vibração da pessoa, então vai além das Mais crenças, energético, né? mais energético. Então, assim, a gente está olhando muitas frentes, né? E tem sido muito rico, né? Quando a gente pensa nessa primeira semana, até quando a gente fala assim, mente próspera, os primeiros passos, que eu acho que vale a gente reforçar aqui, inclusive, os principais temas que foram propostos dentro desse desafio, né? Porque eu acho que a primeira coisa que a gente vai ter que olhar é o quanto que a gente está com essa mentalidade ok, no sentido de se permitir receber, no sentido tipo, do que eu acredito que é possível, né? Nos primeiros passos de investigação de crença. Enfim, eu acho que eu vou te passar a palavra, tá? Tá. E aí eu vou indo aqui no paralelo. Não, tá bom. Vamos lá seguindo o que você colocou na descrição. O desafio é muito legal, né? Você propor esse desafio, porque parece que as pessoas elas precisam disso, né, Carol? A gente acha que, escreve lá qual que são suas crenças. No começo, eu não sei você, mas achava, meu, às vezes escrever minhas crenças parece que não faz diferença, ou que é uma atividade boba, né? Só que não, é uma atividade que traz muita clareza pra gente. É uma atividade que ajuda a gente a expandir a nossa consciência. E, Sim. e aí, quando a gente está falando do primeiro passo, quando a gente fala de mente próspera, quando a gente está falando de próspera, apesar de a gente olhar muito para o dinheiro, é na área em geral. Acho que é importante falar isso, porque a mente próspera é aquela que enxerga
né? Que visualiza de uma forma diferente, que pensa, na verdade, de uma forma diferente, não só em relação ao dinheiro. Mas é claro que quando a gente começa a enxergar isso em relação ao dinheiro, a gente começa a enxergar as outras áreas também numa outra perspectiva. E aí o primeiro ponto que é o que você trouxe lá na legenda, que é na questão da gente olhar para as crenças, né? E quando a gente está falando de olhar para as crenças que a gente traz, é importante a gente olhar para as nossas origens. Sim, olhar para as nossas raízes. Olhar para crenças, principalmente para quando a gente fala, né, dentro da psicologia, a gente chama de crença central, né? Que são as crenças enraizadas mesmo, assim. Então, quando a gente pensa nessas crenças enraizadas, a grande maioria das vezes, não todas as vezes, mas a grande maioria das vezes vem crenças que eu aprendi assim, isso dentro da minha história, ouvindo dos meus pais, e eu acabo reproduzindo isso, e isso está tão enraizado em mim que eu só reproduzo, né? É importante, né, Carol, falar que, assim, crença é tudo aquilo que eu acredito. É toda a frase que eu acredito. Então, assim, tudo aquilo que eu tô repetindo, ou que eu tô pensando e que eu realmente acredito, é uma crença. Então, assim, às vezes a pessoa tá acostumada a falar uma coisa, fala aí algo que é do dia a dia, assim. Não precisa ser relacionado ao dinheiro, mas a pessoa tá acostumada a falar algo. Por exemplo, eu tava atendendo uma menina hoje que ela falou, não, mas é que isso é errado. Errado pelo olhar de quem? Pelo olhar de igreja. É uma crença. Né? Então, assim, só que às vezes está tão forte dentro da gente que a gente não percebe que isso é uma crença. Por isso que o ato de escrever, que é uma atividade que parece simples, é uma atividade que traz muita consciência. Sim. Eu vou trazer aqui, eu que sempre, né, não consigo não trazer um pouco da minha história, mas hoje no exercício que foi proposto, eu percebi no relato das meninas que já relataram ali, tipo, sobre elas, é algo que vai muito de encontro com a minha história, né? E aí, dentro desse lance de muito de encontro com a minha história, veja, né, nos exemplos das crenças. Quantas vezes a gente começa a achar que dinheiro é sujo, que o dinheiro afasta as pessoas, que o dinheiro causa brigas. Dentro da minha história, eu ouvi isso inúmeras vezes da minha mãe. Seu pai começou a ganhar dinheiro, já tá de cabeça virada, né? Então, olha só o que vem, né? E por quantas vezes eu comecei a me policiar e observar isso no meu dia a dia, do quanto eu trouxe essa crença para minha vida, assim, né? Para ganhar bem, outro exemplo, eu vou ler só mais 3 exemplos de crenças, assim. Para ganhar bem eu preciso me esforçar demais, né? Ou os outros precisam mais do que eu. Quantas vezes, né? Quando a gente fala, coloca os outros na frente. Está tudo bem. Quando está tudo bem, eu acredito que algo de ruim vai acontecer, né? Então, assim, a grande sacada aqui é sempre tornar consciente, a Mayara que gosta quando eu falo de tornar consciente para que eu possa fazer de fato diferente. Por falar nela, deixa eu só ler as frases dela já rapidinho. Ela fala assim, esse sim é um desafio. Agosto e outubro foram fáceis demais. Vocês acreditam que eu acreditava que a minha forma de amar era atos de serviços, porque minha mãe é assim? Descobri aos 30 anos que eu reproduzia dela a forma de amar. De amar, isso. Ela trazer isso daí é importante, que eu vou falar antes que eu perco o raciocínio, Carol, para completar o que você trouxe, que é assim, quando dentro de casa, e isso aconteceu dentro da minha família, dentro da minha casa, e não foi só dos meus pais, né, mas veio de trás, e eu fiz uma constelação recente no qual os pais, alguns têm a forma de demonstrar amor é através do dinheiro. É de comprar um presente, é de entregar algo, ou é de pagar algo, né? Essa é a forma de entregar amor. Só que a criança, ela não quer o amor através do presente. Às vezes ela quer um afeto, às vezes ela quer um carinho, né? Às vezes ela quer um acolhimento. O que acontece? Inconscientemente, que eu fiz no meu último workshop, apareceu uma constelação disso. Inconscientemente, a pessoa rejeita o dinheiro. Né? Por quê? Porque no inconsciente dela está armazenado o quê? O que o dinheiro fez, né? A mãe, ao invés de entregar amor, ao invés de entregar cuidado, ao invés de entregar acolhimento, deu presente. Comprar, né? Isso, entende? Foi através do dinheiro. Justamente porque não percebeu a linguagem, às vezes, do amor aí, que é igual a Mayara está trazendo. Mayara, qual que é a sua linguagem do amor? Desculpa. Ela colocou, eita, ainda bem que a minha constelação tá marcada.
E aí a outra coisa que você traz na questão do esforço, que a gente aprendeu, que é só através do esforço que a gente ganha dinheiro. Isso é uma coisa que a gente tem trabalhado muito, né, Carol? Porque não é bem assim. E hoje eu estava assistindo um vídeo do Joel J, no qual ele fala: a gente acreditou nisso, né? A gente acreditou nisso, no esforço, e ele trouxe, que é uma coisa que eu falo muito aqui para minha filha mais nova, de que a gente aprendeu aquilo que você faz com muita facilidade. Se você tiver que botar valor num trabalho seu, você vai botar valor naquilo que dá mais trabalho do que é mais fácil para você. Uhum. Né? E aí ele falou, tá errado, por quê? Porque você tem que botar naquilo que o que você faz fácil é porque você é muito bom. É que é o seu diferencial, né? Isso, se você faz fácil é porque você é muito bom. E assim, se você é muito bom, você precisa valorizar. Mas normalmente a gente precifica. O que aconteceu? Mas normalmente a gente precifica em cima do tempo, em cima do esforço, em cima do sacrifício, sabe? Sim. E é o natural, né? Não é uma É o coisa. natural. É o que a maioria das pessoas fazem. Tanto é que Isso. isso que você está me falando tem tudo a ver com o que a gente estuda dentro da psicologia positiva. A psicologia positiva não tem nada a ver com pensar positivo, com lei da atração, nem nada disso. Tem a ver com a gente valorizar o que cada ser humano tem de melhor, né? E, enfim, Mas é pensando porque nesse às aspecto vezes da cobrança tem a ver com isso. Isso, é porque às vezes, como eu tenho falado isso muito para Petra, porque dentro do corporativo eu via muito, você enxerga isso com muita facilidade, você tem visto com muita facilidade, mas para mim era uma coisa tão fácil que eu tinha dificuldade de valorizar o que eu fazia. Sim. Porque eu tinha facilidade, até começar a perceber que a facilidade era minha, não era dos Sim. outros. E é uma coisa que é incrível, né? Naquela outra live, que foi a live do desabafo, eu falando de dinheiro, do fogo que some, etc. Mas naquela live eu lembro que eu comentei algo do tipo, né? Eu demorei para perceber a facilidade que eu tenho para ler as pessoas e que eu tinha que sim cobrar a partir da primeira sessão. Sabe? Qual é o Uhum. sentido? A princípio é uma prática, com muitos psicólogos ainda fazem isso, né? Mas qual é o sentido? Se na primeira sessão talvez seja inclusive a mais importante. É o que eu mais dou devolutiva por conta dessa minha facilidade de identificar o que está acontecendo. Eu também faço a primeira sessão sem cobrar. O que eu recebo de mensagem da pessoa falando que você não sabe o que mudou em mim só de conversar com você uma vez. Inclusive, eu postei ontem uma mensagem da menina que me mandou. É isso, Carol. Entende? Porque uma conversa só porque o Sim. que é básico pra gente é extraordinário para o outro, porque a gente estudou muito. Então, como a gente vê isso diariamente, a gente está em contato com isso o tempo inteiro, a gente atende as pessoas, para a gente virou o nosso dia a dia, mas para o outro não é o dia a dia dele. Sim. Então, a gente tem muito para entregar e a gente não valoriza isso, né? Tô falando da gente e da pessoa como um todo, né? Não só a gente, mas usando a gente como exemplo, né? E isso tem muito a ver com a mente próspera. Sim, sim. Tem tudo a ver, na verdade, né? Assim, hoje eu fiz um post lá na minha página que fala: relacionamento saudável, dinheiro, carreira de sucesso, a gente não busca, a gente atrai. Porque Sim. quando eu tô partindo da busca, é porque eu tô partindo de uma falta. Eu tô dizendo que algo me falta, então eu tô correndo atrás para buscar. Você me trouxe algo que eu anotei aqui para a gente falar. Que é, quando a gente fala assim, a gente atrai. Ah, é o pensar positivo? Também, não deixa de ser. Só que a Uhum. gente tem que só fazer um pequeno ajuste diferencial. O que, que é o pensar positivo e o que, que é vibrar de acordo com o que eu quero, né? É, fala. Só para concluir, assim. Por quê? Porque quando eu penso positivo, penso, tipo, vai dar certo, a grande maioria das vezes eu estou ainda vibrando na ansiedade, preocupada com o futuro e etc. Já quando eu estou vibrando a prosperidade, eu estou muito conectada com a questão da gratidão e da minha disponibilidade para receber. E tem uma Isso. grande diferença, né? Uma grande diferença. O que que acontece? Tem, assim, para quem estiver aqui e para quem for assistir depois. Se você parar e falar eu sou, só de você falar essa palavra eu sou, já faz total diferença. Deixa eu repetir. Deixa. Inspira fundo e respira. Só falar eu sou. Eu sou. Tem muita força essa palavra quando a gente fala realmente conectada. E aí o que que acontece? Aqui na internet
as pessoas elas olham a questão da lei da atração, que do jeito que se fala, parece que é muito fácil. Pense positivo, diga todo dia que você é próspera, diga todo dia que você é abundante e que a sua vida vai se transformar. Calma. Sim, esses comandos são muito importantes. Lá no passado eu não tinha tanta. Eu não olhava para esses comandos com tanta importância. Esses comandos são muito importantes, desde que a gente esteja em coerência cardíaca. O que é coerência cardíaca? Eu estar alinhado ao que eu estou pensando com o que eu estou sentindo. Nossa, você me lembrou de um livro. É. Quando eu falo assim, eu sou próspero, eu sou rico, eu sou abundante e tal, o que que acontece? A pessoa está dizendo mentalmente, mas ela não está sentindo. A mudança acontece quando eu estou sentindo. Eu realmente me sinto dessa forma. Mas eu vou aqui fazer uma meditação. Aí começa a fazer a meditação, a pessoa começa a sentir o que você trouxe. A gratidão e o amor, que eu acho que são os sentimentos mais fortes, inclusive da gente falar da questão da atração. Só que termina a meditação, a pessoa volta no estado da reclamação, do julgamento, tipo de se sentir inferior e tal. Não resolve, por quê? Porque não há sustentação daquilo que eu tô sentindo, sabe? E aí uma coisa que eu queria trazer importante é a gente precisa fazer esses comandos, antes que eu esqueça, mas a chave de fazer esses comandos é na hora que a pessoa estiver indo dormir e na hora que a pessoa estiver indo acordar. Que é quando eu tô alimentando o meu subconsciente, sabe? Sim. Você sabe que a Anitta fala que faz isso, né? É, Antes de é isso. dormir e tal, ela falou que tem um caderninho, inclusive, Eu na também. cabeceira da cama, Sim, eu também. né? E intenciona, ela intencionou ficar lá como top one global no Spotify, esse tipo de coisa, assim. Né? Eu, particularmente, esses dias o Eric me perguntou: você gosta da Anitta? Eu falei, cara, né? Prefiro não falar aqui na live o que eu penso sobre ela. Mas, como empresária, eu acho ela muito foda, Uhum, sabe? É, uhum. enfim, acho ela muito, 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 muito foda. E eu acho que tem muito disso, assim, é onde que eu intenciono, né? Que acho que tem uma outra frase que eu trouxe aqui também, que fala assim, ó, prosperidade é o ponto de encontro entre a intenção e a ação. Não adianta ser, tipo, você ficar lá só intencionando, eu quero isso, e etc, etc, né? Mas aonde que eu dou alguns passos em direção? Porque quando a gente fala em lei da atração em si, a gente não fala de ficar pensando muito no como, né? Literalmente com foco maior na intenção, mas eu acho que a prosperidade é um conjunto das duas coisas, assim, como que eu navego entre esses dois É, mundos. porque é o que a gente estava falando no começo. Se eu falar que eu sou próspera e eu não sinto, não vai resolver. A partir do momento que eu estou falando e eu estou sentindo isso, isso vai fazer com que as minhas ações sejam diferentes. Porque precisa estar com pensamento, sentimento e ação alinhado. Né? Uhum. Porque assim, também senão vai falar assim, ah, não, eu preciso ficar o dia inteiro meditando sem fazer nada, que a prosperidade vai chegar até mim. Não é isso. Mas Sim. é a partir do momento que eu estou alinhada com o que eu estou pensando, com o que eu estou sentindo de uma forma positiva, eu estou conectada e eu vou receber a intuição, vou receber alguns insights para quê? Para as ações que eu preciso tomar. O universo vai conspirando, né? Vai conspirando. Você trouxe no começo a respeito da pessoa falar, mas ela sentir ansiedade, sentir medo, né? Sentir. O Isso. que que acontece? Às vezes a gente sente isso sem pensar, mas o corpo, de alguma forma, ele já dá sinais desse medo, já dá sinais dessa ansiedade, por quê? Ele só está revivendo uma memória do passado. Só que quando a gente está no automático, a gente nem percebe que isso está acontecendo. Por Sim. isso que a chave é a presença. Para eu não ficar revivendo o que aconteceu no passado. O Joe Dispenza fala que a chave da vida é a gente todo dia de manhã acordar e se tornar um novo eu. Porque o meu eu do passado, ele não está preparado para ser quem eu quero ser, para receber a vida que eu quero ter. Então, para eu receber essa vida, eu preciso me tornar um novo eu. Fala de novo essa frase. Meu Deus. Ele fala que a gente precisa se tornar um novo eu. Então, qual é a chave? É todo dia de manhã. É o me tornar uma nova pessoa. Porque a Bianca do passado, ela não está preparada para onde eu quero chegar. Eu preciso me tornar uma nova Bianca para receber essa vida que eu quero. E como que eu faço? É todo dia de manhã. Ele fala, tem uma parte no livro dele muito linda, Carol, que ele fala: se eu acordo todo dia de manhã e faço a mesma coisa, qual é a probabilidade de eu ter algo diferente no meu dia?
Não, já Qual é? dizia o meu amigo Einstein, né? É, Insanidade é continuar fazendo as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. isso. Tanto que ele fala que a gente precisa deixar no nosso dia um espaço para o novo acontecer, para o inesperado acontecer. E ele pede para a gente não tentar fazer tudo do mesmo jeito. Por quê? Porque eu tô só vivendo no automático. Eu estou só alimentando essa rede neural que está na minha mente, o John Dispenza fala. E ele fala muito sobre essa coerência cardíaca, a importância de eu pensar e sentir, de estar alinhado com isso. Você falou sobre esse lance da coerência cardíaca. Eu tenho um livro, mas é que ele tá na sala, tá num outro cômodo aqui, então não vai dar para eu desmontar aqui para pegar ele agora. Mas tem um livro que se chama Poder do Coração. E assim, quando eu comprei, eu não tinha ideia. Eu só me interessei pela leitura daquele livro porque eu falo muito para as pessoas. Escuta o que seu coração realmente está dizendo, né? As pessoas estão muito confusas. Pode parecer bobo, mas eu falo, escuta um pouquinho o que seu coração está dizendo. Aí dentro tem a resposta, né? E eu sempre dou esse exemplo falando do coração. Eu não falo intuição, não falo, tipo, eu falo coração, sabe? E aí nesse livro, se chama O Poder do Coração, ele traz muitos aspectos muito voltados para isso, assim, da importância do sentir, do simbolismo do coração, de conectar o sentir e o pensar, né? O meu primeiro professor de constelação, tudo que ele falava, em todas as aulas dele, ele falava assim, tem que ter coerência entre o pensar, sentir e agir. Pensar, sentir e agir. Pensar, sentir e agir. É uma tríade. E, tipo, é o tempo todo. Quando você percebe que você está caminhando muito no racional, você começa a ficar muito agitada. Quando você começa a ir muito para o emocional, você fica muito emotiva e não traz, né? Então, é trazer o caminho do meio. Ontem eu conversei com uma cliente, então por isso que isso está forte dentro de mim. O Bert Hellinger, ele falava que no centro sentimos leveza, né? Você vai pegar o livro. Tenho aqui, ó. Isso. E aí, esse livro, na verdade, é o que ele fala muito, principalmente a respeito da gente fazer constelação e tal, do 100 centímetros leveza. Eu tava lendo um livro dele que é A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho. Inclusive, Esse eu não tenho. Dizem que é o mais explicativo de todos, assim. e esse aqui é o incrível, que é o amor do espírito. Uhum. Ele fala, tem várias coisas, e ele fala uma coisa que é assim: quanto mais às vezes eu estudo, menos eu sei. Porque ele fala, por mais que a constelação familiar, né, a visão sistêmica tem algumas teorias, quando se abre o campo, se abre o campo, né? Assim, você não sabe o que está vindo. Eu trouxe isso por quê? Porque quando você fala da questão do coração, Carol, é sempre assim. A pessoa, ela pode querer te enganar, ela pode querer me enganar. Quando você faz uma pergunta, sabe? Por que você está indo para esse lugar? Por que você quer esse relacionamento? Por que você quer esse trabalho? A pessoa ela pode te enganar e me enganar, né? Tipo, numa sessão, mas ela não consegue enganar a si mesma. Então, ontem eu estava conversando com você, quando você fala essa questão do coração, assim, ontem eu dei uma aula na minha mentoria em grupo, que é sobre o lance do confiar na vida. Olha que doido. Que é o chakra cardíaco, né? Que o chakra cardíaco liga a gente. O Tava chakra de... combinado, não era? Tava Tava combinado. combinado, né? Que é o chakra cardíaco que liga a gente, né? É o que liga os 3 chakras da matéria com os 3 chakras espirituais, assim, que é o lance de confiar na vida, mas é o confiar da vida total, que é a entrega. Porque quando a gente está falando agora de mente próspera, de vibração, de energia, não tem como a gente falar disso sem falar de soltar o controle. Soltar Sim. o controle é a questão da confiança na vida, mas confiar do tipo, igual quando você falou, ela falou, Deus, arrume minha agenda para eu ler todos esses livros, por favor. Quando a gente está falando disso, não tem como, porque assim, a gente quer saber o como. Eu estou dizendo que eu vou ganhar muito dinheiro até o final do ano. Como? A gente quer saber o como. O que que é isso? É o controle. E é ruim para muitas pessoas ouvir que é o ego. O ego quer controlar, o ego quer saber como, o ego quer saber detalhes. E quando a gente está falando desse assunto, não tem como a gente falar detalhes. Por quê? Porque a gente está falando do coração, do chakra cardíaco, do amor, da nossa essência. A nossa essência não tem ego. Então é um conjunto de coisas, sabe, Carol? E aí tem uma pergunta que acho que é a chave para tudo que a pessoa vai fazer. Essa escolha que você está fazendo, ela parte da falta ou da presença? Que forte! Amei! Ela falou, Bianca,
do céu, como solta. É, Mayara. É Ó, isso. eu tenho uma. Talvez converse com essa pergunta que a Mayara fez agora, tipo, do como solta. Dentro aqui das minhas anotações, eu coloquei assim: o que é uma mente próspera, né? E a resposta é aquela que está alinhada com o fluxo da vida. Não tem como eu estar alinhada com o fluxo da vida querendo controlar tudo. É isso. Quando ela pergunta como solta, voltando para o seu lugar, sabe? E a Mayara que ela já viu, né? Ela não chegou a ser constelada, mas já viu uma constelação. Ela sabe que o centro é o lugar. Quando a gente pega o nome do livro, No Centro Sentimos Leveza, é você no seu lugar, vivendo de fato a sua vida. A Porque sua quando a essência. sua essência, conectada com a sua essência, é você cuidando da sua criança e aí é só você e sua criança que se É, entrega, sabe, né? a gente não está fugindo do assunto de mente próspera porque faz total sentido, mas ontem eu falei para as meninas da mentoria em grupo que eu dava um desafio para elas. Porque a gente se encontra de 15 em 15 dias, então eu falei, de hoje até os próximos 15 dias, tudo que acontecer na vida de vocês, qualquer situação, qualquer pessoa que aparecer na sua frente, encare ela como um espelho. É um reflexo do que está dentro de você. Então, assim, é um reflexo do que precisa ser curado em você. Então, vamos supor, Carol, se apareceu aqui, você me incomodou. Não é eu reclamar de você, não é eu culpar você, não é nada disso. É eu agradecer a Deus pela sua presença em minha vida, que você fez refletir algo dentro de mim que precisa ser curado. Tanto que eu falei para elas, vai ser desafiador, porque óbvio que às vezes elas já entram reclamando, mostrando quem que está incomodando, mas a vida é um espelho. Quando eu estou falando de eu sou, a vida é um espelho daquilo que eu sou por dentro. É como se a vida estivesse imprimindo o que está dentro de mim. Então, e como que eu fico sabendo qual que é essa impressão que está dentro? É o reflexo do que está acontecendo ao meu redor, das pessoas que estão ao meu redor. Reflexo da minha conta bancária, reflexo dos relacionamentos que eu estou, né? Das amizades que eu atraio. É exatamente. Só que assim, às vezes é mais fácil ficar na postura da reclamação. É mais fácil ficar na postura de culpar o outro. Então a gente aprende, tipo, quando aconteceu, a gente falou disso numa live. Calma, o que que dentro de mim tá fazendo com que eu atraia isso? Quando a gente entra nesse lugar, a gente para de olhar o outro como alguém que está me incomodando e passa a olhar o outro como um canal de cura para mim mesmo. Maior. Tiro, bomba, gritaria. Ai, ai, ela achou que ela ia apanhar, agora tem bomba. Tá satisfeita, Mayara? É. Mas é porque esse assunto isso mexe muito com a questão da mente próspera. A mente próspera é o quê? Eu preciso, Carol, eu acho, né? Você tá até como psicóloga e depois de tudo que eu já aprendi nesse caminho, era obrigatório ter essa aula é obrigatório ter essa aula nas escolas. É Nas obrigatório. escolas, nas faculdades, acho que tudo, assim, sabe? É, porque assim, a gente passa a vida escutando o que a mente mente, mas a gente acredita no que a nossa mente conta. E o pior de tudo, às vezes, é a gente contar a historinha pra gente mesmo para justificar a nossa não ação diante de algumas coisas. Sim. Né? E é quando a gente está falando de mente próspera, a gente está dizendo o quê? Qual o objetivo do seu desafio? É mudar a mentalidade. E como que eu mudo a mentalidade? Vamos lá voltar para o Bert Hellinger. O Bert Hellinger fala, né? A criança, ela quer facilidade. A criança, ela quer ganhar, né? A criança acha que o caminho é mágico. O adulto tem que pagar o preço. Então, eu não mudo a minha mentalidade com um monte de lixo emocional dentro de mim. É a tal da frase que eu gosto tanto, que né, toda vez que aparece Carol com K, ela repete aqui, que é a criança adia, o adulto faz. A Isso, criança procrastina, o adulto resolve. isso. Né? Quem é que tá no comando aí? É. O Ontem, adulto é a assim, criança. Você viu a figurinha que fizeram? a Mayara, o preço do crescimento da culpa. Isso, eu fiz um vídeo, Mayara, que eu falo assim, a gente sempre vai carregar a culpa, mas tem aquela culpa que aprisiona e tem aquela culpa que liberta, que é o preço do crescimento, que é a culpa que eu sinto ao fazer diferente, né? No último encontro das lobas, eu contei para elas a história do João.
Eu acho que o preço do crescimento tá aí, tá Uhum. fresco, tá fresco. É isso, mas é exatamente isso. Mas assim, quando a gente fala de quando a gente, acho que quando você lançou esse desafio, você lançou muito esse desafio para a questão do dinheiro, né, Carol? Mas é para tudo, né? Sim, Porque inicialmente com foco maior nessa questão do dinheiro. E uhum, desde o início anunciando que a ideia era trabalhar prosperidade não só para quem está com falta do dinheiro em algum aspecto. Até mesmo porque tiveram pessoas específicas que eu fui convidando para esse desafio e que eu falei assim: olha, eu sei que você não tem hoje uma questão principal com dinheiro, que não é o principal ponto da sua vida. Mas eu sinto que tem uma questão de crença, de merecimento, e esse desafio pode te ajudar a ir para um outro lugar, a é, tomar mais consciência de algumas coisas. uhum. Então, e aí algumas pessoas fizeram um movimento de ir pro grupo, mesmo assim, umas toparam, outras não, e, né, a gente vai ter que ir respeitando o tempo de cada um. É, tem uma frase que ontem eu falei para uma amiga minha e também falei, nossa, ontem minha aula de mentoria acho que serviu para essa live aqui, que casou Tô com vendo, tô vendo. que casou com o post que caiu hoje e tal. Mas, assim, nesse caminho a gente percebe que o amor ele chega pra gente muito de acordo, né? O dinheiro chega pra gente muito de acordo com a imagem que a gente tem da gente mesmo, com a nossa autoimagem. Então, assim, o quanto eu me valorizo, o quanto eu me amo, o quanto eu olho pra mim. E uma frase que pegou muito que eu tava falando pra minha amiga, que é você imagina que a gente está nos últimos dias de vida, Carol. Nos últimos dias de vida, você tá lá, tipo, velhinho, a gente tá lá velhinho. As pessoas acham que você vai olhar para a vida, que alguém vai te perguntar o que que você fez, quem você ajudou, com que vida que você colaborou e tal. Mas ela falou, e se a pergunta final, que é o desafio de todo mundo aqui, o que a gente precisa aprender você se amou? Nossa, Bianca, eu não quero apanhar. Hoje não. Ai, ai, que forte, gente. Não é forte? Porque assim, eu tenho certeza que esse é o nosso maior desafio. É a gente se amar mesmo com profundidade e se amar no sentido de, ela falou beijo, tchau. Tchau, tá? Mas se amar, não, mas se amar é assim, é aprender a amar, Carol, não de um lugar de falta, sabe? Não de um lugar de apego. Uhum. Mas você sabe que o meu próximo desafio tem a ver com esse tema aí que você está trazendo. É mesmo? Vai ser em janeiro. Vai ser, não, vai ter uma parte que vai ser tipo meio projeto verão para incentivar a mulherada, mas o meu principal objetivo em janeiro é literalmente voltar para a pauta do autocuidado, mas mais associada a essa questão tipo de do amor próprio mesmo. Mas é o amor próprio no sentido total, assim, né? Porque as pessoas elas não percebem que quando eu falo não para os outros, quando eu falo sim para os outros e falo não para mim, eu tô deixando de me amar, eu tô me colocando em segundo lugar. Uhum. É que assim, eu sei que tem coisas que é desafiadora agora, porque para mim também foi desafiadora, mas esse é o sentido da vida, né? Eu só consigo entregar coisas boas para os outros quando eu estou bem também, né? É a máscara do avião, né, Carol? Você que gosta de contar Aí história eu aí. amo. Essa máscara de avião eu conto todos os dias se deixar. Não adianta, a gente tem que colocar a máscara de oxigênio primeiro na gente. Não adianta ficar tentando colocar no coleguinha. Não dá. Isso, é. Não dá. Se eu fico tentando colocar no coleguinha, eu mato o coleguinha que eu tô querendo cuidar e me mato também. É. Simples assim. Eu acho que nessa primeira live, isso da gente falar da mudança de mentalidade, eu acho que é isso, né? Acho que não falta. Você falou sobre o criar o campo interno de abundância, né? Lá, o criar o campo interno de abundância é isso. É, Aí, nesse lance do criar um campo interno de abundância, você trouxe esse lance tipo de da manhã, né, e da noite, né, como de repente uma prática. E aí, uma das propostas, de repente, é a tal da meditação, um caderninho para poder anotar o que quer, intencionar para poder tangibilizar. Mesmo quando o coleguinha é uma pessoa que a gente ama muito. Isso mesmo, Mayara. Você tá craque já. e assim, Mayara, eu vou te falar que de alguém desse lugar, de mãe, assim, é de mãe também, não é só de amigo, é de mãe também, porque se a gente não sabe amar da forma correta, se a gente ama com apego, né? A gente se perde no meio do caminho depois que filho cresce, porque filho não é nosso, filho é para a vida, né? Então, é realmente aprender o amor de uma forma diferente. E quando você fala o filho para a vida, é interessante. Hoje mesmo eu atendi uma pessoa para um processo de mentoria e ela comentou, a mãe dela faleceu no início do ano
ela nitidamente viveu a vida inteira como mãe da mãe. E ela tá completamente desconectada, assim. E isso acontece com ela, que fez com a mãe, e com mãe que larga, abre mão do filho. Aí quando o filho vai viver a vida, ou quando o filho cresce e se revolta, enfim, você se perde. Porque É, o amor, na verdade, é aquele que. Vou voltar naquela frase, né? Você escolhe por presença ou por falta, né? Que quando a gente escolhe por presença, é questão da gente estar amando de um outro lugar, não amando a partir da falta, porque nada me falta. sim. Senhora, meditação, gratidão, caderninho, acho que pode contribuir para a gente se policiar, para ter uma mente mais próspera, ou Mas eu esperar o acho, próximo desafio, porque mas eu quem acho que entrou, entrou. você fez a meditação aí, a meditação é importante trazer, Carol. Não sei se você escuta muito aí, eu escuto muito aqui. Ai, minha mente é muito acelerada. Meditação é treino, meditação é uma das melhores formas da gente aprender a desacelerar a mente, é a melhor forma da gente aprender a desacelerar a mente, mas a questão em si é a respiração. Não é a quantidade de pensamento que vem nesse momento, mas é como se concentrar na sua respiração. Essa é a chave da meditação. Porque às vezes as pessoas acham que elas vão meditar, mas elas não vão pensar. E não é isso. A meditação ajuda a gente estar no presente. Então, sei lá, a gente aconteceu alguma coisa no nosso dia a dia, a gente percebe que está no automático. Se eu medito todo dia, se eu tenho o hábito de meditar, quando eu respiro fundo, imediatamente o meu corpo entendeu que ele pode voltar para o presente. E você sabe o que é interessante? Vai ter gente que está assistindo que vai se identificar aqui, tá? Eu passei anos sem conseguir dormir direito, né? E hoje em dia, graças a Deus, meu sono é infinitamente melhor, uma outra qualidade. Mas uma das coisas que contribui muito, né, para esse processo, tipo, preciso voltar para o momento presente, porque quando a gente não dorme, a gente está em alerta, a gente está muito preocupado com o futuro, está muito ansioso, etc, né? De voltar para o presente é a tal da meditação, né? E é só a prática mesmo, porque você fica incomodado porque você está ali tentando ouvir outra pessoa. Meditação sem ser guiada é praticamente impossível para uma pessoa que tem a mente super acelerada, né? Mas assim, a prática da meditação guiada pode ser um pouco desafiador mesmo no início, porque você vai continuar pensando nos seus problemas e coisa e tal. Mas à medida que você vai focando cada vez mais na respiração e se policiando para se conectar realmente com o que está sendo passado, automaticamente as coisas vão acontecendo. Eu tenho certeza que vai conseguir dormir melhor. Você colocou no desafio a meditação que é importante, porque as pessoas não têm noção da diferença que faz a meditação. E assim, se você medita de manhã e medita à noite, você já está virando uma outra pessoa. E só se você incluir essa meditação. Aí você traz o caderninho da gratidão. É assim, é essencial o caderninho da gratidão. Mas, Carol, é importante dizer que se a pessoa não fizer isso sentindo, não vai resolver. Não adianta eu escrever aqui, tô com um monte de papel e falar, sou grata por não sei o que, sou no automático. Uhum. Eu não estou sentindo essa gratidão, eu não estou conseguindo colocar no meu corpo, vibrar essa gratidão. Então, assim, é se concentrar 5 minutos e listar nisso por 5 coisas no dia. Estou grata por tal coisa, mas sentir essa gratidão. Feche os olhos, sente o que é ser grata, sabe? Sim. Tem uma pergunta que tinha proposto para fazer, que é para quem está assistindo aqui, né, nessa linha do fechar os olhos por um instante. Eu queria convidar vocês que estão assistindo para fechar os olhos por um instante, escutar a pergunta que eu vou fazer e sentir essa pergunta. A pergunta é: o que em mim ainda resiste em receber? O que em mim ainda resiste em receber? Deixa aí, tipo, soltei a bomba, como diz a Mayara. Sabe? Que a gente não para, a gente entra no piloto automático até recebendo uma orientação como essa. Olha essa live, tipo, tem ouro aqui nessa live. Nossa, tem Tá? ouro mesmo. Não estava programado para ser tão ouro assim, né, Carol? E às vezes a gente escuta e vai passando de forma totalmente despercebida, a gente não dá atenção. E tem coisas aqui que são muito valiosas. Se a gente começa a implementar na nossa vida, muita coisa vai virar.
dentro do nosso perfil mesmo, né, Bianca? Tanto do meu quanto do seu, tem um monte de conteúdo, inclusive gratuito, que se as pessoas assistissem e começassem a observar os próprios comportamentos, já teriam uma outra atitude, um outro resultado na vida, assim, né? Isso pensando até já de bate-pronto só nos conteúdos gratuitos. Aí ela, e nossa, e assim, a Mayara trazer isso, Mayara, isso é, eu te entendo, tá? Eu não vou te bater igual a Carol tá te batendo, mas eu te entendo porque Eu não tô assim, batendo nela, um exemplo disso que você tá trazendo sobre, Carol, me lembra de deixar uma frase para eles. Esse exemplo que você está trazendo, que você não sabe nem ser elogiada, quando eu comecei nesse caminho do autoconhecimento e a primeira pessoa falou assim, como que você recebe um elogio, né? Vamos supor, você vai falar assim para mim, como essa sua blusa é bonita. Qual que era a Bianca de antigamente fazer? Você achou? Paguei baratinha, né? Assim, que era o normal que eu fazia. Eu também tinha essa dificuldade de ser elogiada. E quando a gente está com essa. Só parece uma coisa boba, mas o fato da pessoa te elogiar e você não conseguir receber esse elogio diz muito sobre como está o seu merecimento. Que existe uma trava aí dentro de você nesse merecimento. Seja no elogio, seja no dinheiro, seja no amor. Existe algo travado. O elogio parece que não. O não saber receber elogio parece que é uma coisa simples, mas não é simples. Sim. E aí Ela eu falou, eu confesso para respondo, você. foi R$ 20. É isso que a gente faz o tempo É todo. isso. Mas você sabe que, mesmo tipo, no dia a dia com os meus pacientes, quem já pegou o jeito assim, eu falo assim, mas você acha que teria outra forma de ter respondido isso? Sabe assim? Aí vem, não sei o quê, sabe? Tipo, tem uma questão tipo, de ir ajustando, né, a forma de encarar, de pensar, enfim. Porque, e também tem o lance da gente ser paciente com a gente, né? Hoje, na mensagem de hoje lá no grupo, eu até reforcei isso. Eu falei assim, a gente só tá no quarto dia, e mesmo assim eu tenho certeza que tem gente que vai falar assim, nossa, mas isso de novo, né? Porque tem alguns exercícios que podem ser parecidos com alguns que já tiveram. E tem o lance de você ser paciente mesmo, porque o processo literalmente tentar ajustar algumas crenças que estão aí há 20, 30, 40, 50 anos e não mudaram. Então não adianta, não tem fórmula mágica. Eu tenho me policiado em responder apenas obrigada e sorrir. É isso. É isso. E assim, Carol, sim, só que assim, o que que acontece? É a questão que eu te falei da mágica, das pessoas acharem que vão mudar só de falar eu sou próspera. Isso não vai acontecer. Então, Por isso sentir, né? é o processo, né? Então, assim, se você tá jogando, se propôs um desafio de 30 dias, que tá um desafio super completo, e tem alguma coisa repetida, existe um porquê. Existe o porquê aquilo tá lá, aquele exercício é muito próximo. Então, assim, só confia e faz. Porque você acha que é uma coisa boba? Ontem uma cliente minha me trouxe que, enfim, da mentoria, de um processo dela, sabe esse lance do espelho, Uhum. né? Do reflexo? Ela me trouxe na sessão individual algo e ela falou: quando eu mudei, e isso nela, ela estava incomodada com essa ação no namorado. Quando eu mudei, ela falou, automaticamente ele mudou. E eu não mudei por ele, eu mudei por mim. Eu percebi que eu precisava entrar em ação, automaticamente ele entrou em ação. E aí é uma questão de a gente fica parado, às vezes, culpando o outro, reclamando do outro, que isso tem tudo a ver com a mente próspera. Ao invés de olhar para o meu quadradinho, né, para mim e falar o que, que eu posso fazer aqui dentro dessa situação. Sim, eu costumo falar que ninguém muda ninguém mesmo. Ninguém muda Isso, ninguém, isso. né? O que eu posso fazer é mudar o meu comportamento, consequentemente, eu mudo a reação do outro e eu mudo o resultado. É Simples porque assim. não tem como a gente falar de mente próspera sem falar de autorresponsabilidade, né, Carol? Então, assim, a gente está falando de vibração, a gente está falando de energia, então existem alguns comandos de uma técnica energética, né? Eu acho que hoje, eu vou deixar só um. Para quem está aqui na live, tipo, todo dia de manhã, falar, universo, me mostra evidências de prosperidade. Porque todos os dias a gente acorda, de acordo com o que está na nossa mente, o universo ele só está me evidenciando o que está dentro de mim. Então, tudo que está acontecendo é uma evidência, o universo está me trazendo o que está no meu subconsciente. Então, eu vou começar a dar esse comando todo dia. Universo, me dê evidências de prosperidade no meu dia a dia. E às vezes a evidência de prosperidade
E Não se vai chegar. prepara, né? Isso. Mas às vezes a evidência de prosperidade é importante, é assim, não vai chegar no seu, Carol, mas às vezes eu tô falando, universo, me dê evidências de prosperidade. De repente você me liga e diz algo que aconteceu com você. Isso é uma evidência de prosperidade, porque alguém perto de mim, né, teve um ganho, alguma coisa que evidencia a Essa prosperidade. semana aconteceu isso, não foi? E isso, eu saber enxergar isso está Uhum. muito relacionada com uma mente próspera. Porque se eu Sim. estou em ressonância, se a gente se está junto com as pessoas em ressonância, se ao meu redor está acontecendo isso, óbvio que daqui a pouco isso chega em mim. Sim. E detalhe, não tem como você, quando você menciona essa questão da autorresponsabilidade, você fala assim, não tem como falar de prosperidade sem falar de autorresponsabilidade. E eu só consigo ter autorresponsabilidade se quem tem autorresponsabilidade, o adulto, Isso. né? Então, já viu a criança com dinheiro? Recebeu a mesada e torra com brinquedo, torra com doce, né? Enfim. Uhum. A criança fazendo a gestão do dinheiro é de um jeito e um adulto fazendo a gestão do dinheiro é de outra forma. Uhum. Então, fica a dica aqui, quem é que está conduzindo aí, né? A conta bancária de vocês é o adulto, é a criança. Não, e quando você traz isso, é exatamente isso. Aqui na internet vão ter várias técnicas na questão da lei da atração, né? E eu sempre falo, Eu acho que a gente vai ter que encerrar. Mas pode finalizar. mas eu sempre falo que você pode pensar isso e você acabar atraindo, mas você sustenta isso por muito tempo? Porque a chave está na sustentação. E eu só sustento essa mudança, eu só sustento isso na minha vida quando eu tenho uma mudança interna minha mesmo. Quando eu saio do adulto e vou para a criança. Quando eu realmente sustento uma mentalidade diferente, uma mentalidade próspera. Quando sai da adulto, vou pra criança, não. Quando sai da criança, vou Da pra criança adulto. vai para Pelo adulto, amor de isso. Deus. Quando sai da criança vai para adulto. Ainda bem que você O percebeu. meu vizinho tá batendo aqui na parede, então acho que a gente pode finalizar, tá? Bom, eu até poderia conduzir uma meditação curtinha aqui para quem tá aqui, mas vai ficar para a próxima mesmo. Bom, acho que a gente pode caminhar para uma finalização, né? Pessoal que está acompanhando aqui, evitar narrativas de escassez, agradecer o dinheiro que está chegando e também o que está saindo. E dentro do possível, na linha do fechar os olhos e sentir, eu recebo a vida como ela veio. Eu recebo a vida como ela veio. Aí eu consigo, de alguma forma, me aproximar um pouco mais desse fluxo e também voltar um pouquinho mais para o meu lugar. E também uma coisa importante é abençoar tudo que eu tô pagando. Sabe? Abençoar os bancos, se eu tô devendo para os bancos, sabe? Abençoar tudo que eu tô pagando. A partir do momento que eu abençoo, eu não pago na reclamação, eu pago abençoando. Isso gera uma outra energia, sabe, Carol? Bom, é isso, gente. Muito obrigada por hoje. Vamos compartilhar com quem precisa assistir essa live. Não esqueçam de compartilhar, porque o alcance e esse horário já não é dos melhores, tá? Mas pode compartilhar, porque tem muita gente que precisa ter acesso a esse conteúdo. É verdade. Você ia falar Carol, muito obrigada, viu? Foi incrível, adorei esse bate-papo. Amei também, obrigada. Um beijo, viu? Beijo, beijo. Até mais.